Oi, pessoal, tudo bem? Não dá para vocês me responderem, mas eu espero que estejam, né? Estamos de volta com mais um Set Talks. Hoje eu estou aqui com a Ari e com a Thaís. Né? Vou deixar ela se apresentar para vocês, mas trazendo um pouquinho do porquê que a gente está aqui hoje, né? Hoje, o intuito é conversar sobre áreas que a Thaís mesmo me trouxe, se eu gostei muito dessa nomenclatura, digamos assim, uma sopa de letrinhas, né? Vocês já me ouviram em outros podcasts, né, falando sobre CS. Hoje eu tenho aqui uma UX ou uma UX, né, e uma CX. E aí eu quero que elas apresentem para vocês, né, como que é o universo delas. A gente vai falar um pouco sobre essa interação. E, bom, vou passar a palavra para elas ali. Thaís, né, gostaria que você se apresentasse. Claro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, me chamo Thaís. Hoje sou responsável por um pilar de experiência do cliente na IK Investimentos. Mas a minha trajetória começou com centralidade no cliente como um todo, na Portobello, no Grupo Portobello, mais focado no varejo. Sou engenheira de materiais por formação, mas sempre fui apaixonada por tudo que tange o cliente. Então, eu sempre quis estar lá na ponta. Como que o meu produto impacta o cliente? E aí eu fui migrando aos poucos para esse entendimento realmente de sentimento, de realização. E foi o que aconteceu. Acho que é bem difícil falar como a gente chega nesses universos, até mesmo porque não existe uma graduação disso, né? A gente vai se especializando e entendendo que são disciplinas fundamentais para a gente poder entregar realmente o sucesso do produto, do serviço lá na ponta. Então, basicamente isso. Ari? Eu sou a Ari, sou formada em design gráfico. Hoje eu trabalho como UX design na TOTUS. Então, eu sou responsável por olhar também para a estratégia dos produtos digitais. Trabalho no braço ali do Fluig, produtos voltados para no-code e code, né? BPM, BPMN. E trabalho nessa parte estratégica, olhando bastante para o cliente. Trabalho bastante junto com o CX da empresa também. Trabalho com outros designers, então eu tenho olho para vários braços também da construção de produto da empresa. E eu sou apaixonada por isso, né? A gente até estava conversando ontem sobre se colocar em uma caixinha. Eu não consigo hoje me colocar numa caixinha. Sou formada em design gráfico, já trabalhei em várias áreas do design, mas hoje eu me vejo bastante com a parte estratégica, porque o decorrer da minha carreira me trouxe para cá e consegui olhar para vários pontos da jornada do cliente, da jornada da construção do produto e com foco sempre em atender às necessidades das pessoas. Legal. E, Thaís, o que é CX? Não, na verdade, o que é CX e como se pronuncia de fato, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso. CX é de Customer Experience, experiência do cliente. E é bem engraçado. A primeira coisa que eu digo, gente, não é só encantamento. Vamos falar pelo que não é, né? O encantamento, ele é a pontinha do iceberg. É quando todos os processos e todas as estratégias dão certo. Mas, na teoria, é a percepção e a impressão que o cliente tem quando ele se relaciona com a marca. Desde antes, então, como a empresa está se posicionando no mercado e qual a impressão que ele tem quando a gente se posiciona ali com branding e tudo. Quando ele interage, a partir do momento que ele interage a primeira vez, não só lá no antes, né, mas ao longo ali, quando ele começa a se relacionar com o serviço, com o produto. E o pós também. Então, o CX é toda a jornada, de A a Z, realmente, como o cliente percebe a marca dentro da jornada dele. Legal. E Ari? O que é o X, né? Ou o X? O X é um pouco similar, né, ao CX. A gente também olha para a experiência do usuário, até porque acredito eu que as duas áreas elas têm que estar sempre em conjunto, a gente se complementa muito. A área de UX, design, né, experiência do usuário, ela olha para as necessidades das pessoas, tentar se colocar no lugar das pessoas, né, que estão utilizando aquele produto, aquela funcionalidade, e até entender quais são as necessidades delas, os problemas diante daquilo que a gente está oferecendo, ou até
encontrar oportunidades, né? Então, a gente, às vezes, vai muito com o viés de tentar entender, ok, isso não está funcionando, mas o que você acha que funcionaria? Qual que é a melhor forma de construir isso para você? Quais são os seus problemas? Então, a gente vai muito olhando para a necessidade para conseguir construir as soluções com base no que as pessoas estão relatando e com base ali no cenário delas, né? De problemas e de dia a dia. Então, eu vejo muito como user experience, olhar realmente para toda essa experiência das pessoas diante de um produto, serviço, diante de uma interação que ela está tendo com algo que a gente está oferecendo. É uma sopa mesmo, porque acaba se confundindo em vários pontos, né? Eu costumo dizer que está tudo dentro de um grande guarda-chuva, que é o cliente lá na ponta. Quando a gente fala de CS, a gente fala de qual é realmente o que o cliente entende por sucesso, o que o cliente entende por experiência e o que o cliente entende por desenho daquela jornada. Então, tudo é para entregar realmente o todo ali para ele ter aquela sensação de que ele teve realmente um sucesso lá, né? Executar um serviço, um software, a gente precisa garantir que está sendo cumprido o objetivo, né? E a gente, o sucesso, acho que quando a gente fala de sucesso, não é só o sucesso do cliente, mas é o nosso sucesso também, né? O nosso sucesso como profissionais, como empresa. Então, eu acredito muito em ter essa aproximação. Eu acho que essa área, né? Essa área de olhar para as pessoas, de falar sobre experiências, que experiências são coisas intangíveis, né? Então, ter esse olhar, estudar sobre isso, faz com que a gente realmente humanize aquela pessoa que está comprando ou utilizando um produto ou serviço que as empresas estão oferecendo. Então, como a experiência é algo intangível, como que a gente transforma isso? Não é mais algo, tipo, ele comprou e acabou a jornada, né? Foi embora, levou para casa, consumiu. Aquilo é contínuo e é cíclico, né? E por isso que essa sopa de letrinhas, né? Essas funcionalidades, elas se complementam e elas se ajudam muito no dia a dia, né? Acho que... E como que vocês percebem a transformação na empresa, assim, né? A partir do momento que se inicia, né? A Thaís, ela teve a oportunidade de iniciar isso dentro de uma empresa, né? Então, como que foi para você ver essa transformação? A cultural mesmo, olhando para o cliente, né? Centralidade no cliente. É realmente, assim, quase que um business dentro do business. A gente precisava entender o que os nossos times entendiam por experiência, o que o cliente entendia por experiência, como que a gente ia traçar isso ali. Então, o primeiro passo, na verdade, foi conversar com a liderança. Eu sempre digo que transformação cultural é top-down. Se você não está alinhado com o teu diretor, com o teu C-level ali sobre esse tema e quanto ele é importante realmente para reter cliente, você vai demandar muita energia. Então, você precisa realmente contar com o apoio dessas pessoas estratégicas, que normalmente é a liderança, e ali traçar essa visão. Qual é a visão? Nós queremos ser obcecados pelo nosso cliente, nós queremos entregar uma boa experiência, daí a gente vai no que é uma boa experiência. Então, a gente começa a traçar princípios, né? Eu sempre dou o exemplo da Disney. A Disney tem 5 princípios de uma boa experiência, um bom processo. Como que são os princípios para a gente entregar isso dentro de uma empresa? E agora que eu estou no mercado de investimentos, eu comecei a entender que uma boa experiência para um cliente é quando ela é segura, quando ela é confiável. Então, eu não preciso ir para o uau. Eu posso ir no processo bem feito e entregar para ele lá. Ele quer uma segurança no aplicativo, porque ele está fazendo transações ali com um dos maiores bens materiais dele, que é o dinheiro, né? Então, preciso garantir essa experiência. Então, quando a gente entende qual é a experiência que o cliente quer receber, a gente começa a desdobrar isso em comportamentos e mentalidade. E aí vem um turbilhão de coisas que dá para fazer dentro de treinamentos, dentro de rotinas, rituais. E você vai trabalhando a mentalidade das pessoas, materializando o que é a experiência. Então, a gente precisa começar a criar artefatos para que as pessoas comecem a entender aquela atmosfera. E aí você vai vendo que a maturidade realmente vai aumentando em relação ao tema. E tem uma coisa que eu brincava toda vez que eu falava que eu ia executar algum ritual, eu falava: cultura é isso, gente. Eu vou falar, e quando eu tiver oportunidade, eu vou falar de novo, porque vocês têm que ouvir.
Eu também vejo isso. Eu acho que essa parte cultural tem que vir top-down, mas hoje, no meu cenário de hoje, eu vejo que as pessoas que estão trabalhando, né, dentro de um time, elas têm, às vezes, talvez a liberdade, mas muitas vezes elas precisam levar esse tipo de conhecimento para a liderança, para a alta gestão e mostrar o porquê de fazer isso, né? Por que mudar um comportamento, por que mudar uma cultura. E eu vejo que hoje esse é um dos grandes desafios, mudar comportamentos que já estão extremamente estabelecidos ali dentro da cultura de uma empresa e conseguir trazer o convencimento de que, olha, se a gente mudar de A para B, a gente vai conseguir atingir melhores os nossos objetivos, a gente vai conseguir propor melhores experiências para as pessoas, a gente pode conseguir até fazer parte de um novo mercado, né? Trazer um novo mercado para dentro da própria empresa, não ficando no conservador, né? Explorando novas possibilidades também. Então, como que a gente convence isso? E o convencimento é através de dados. Então, também o que eu vejo é estudar muito essa parte de dados, métricas e conseguir levar e conversar de forma... sobre negócio para as pessoas que falam sobre negócios, né? Falar a língua... Eu ia falar isso, falar a língua deles. A língua deles. Porque eu, como designer, se eu ir lá e mostrar essa tela, ela é melhor por conta das heurísticas de Nielsen, que é o pai da usabilidade, né? Ele não vai... Isso não reflete nada para ele. Ele vai dizer, ok, legal, mas o que isso vai me trazer de dinheiro, sabe? O que isso vai trazer... Retorno, né? Qual que é o retorno sobre isso? Então, além de fazer um bom trabalho dentro da sua área, tu tem que saber se comunicar com as pessoas que tomam decisões maiores do que tu pode tomar para te conseguir mudar cultura, mudar comportamentos. E quais são essas métricas, né? Como é que vocês medem isso hoje? Quais são os indicadores que vocês utilizam? Dentro de CX existe uma métrica bem famosa, o tal do NPS. E as pessoas até falam, pesquisa de NPS. Na verdade, a pesquisa é uma pesquisa que vai medir várias coisas, dentre elas o NPS. NPS se chama Net Promoter Score. É o quanto o cliente promove ou não a sua marca. Então, todo mundo já viu aquela pergunta, de 0 a 10. O quanto você indica a marca para um amigo ou parente, né, um familiar. E essa pergunta, ela diz sobre o quanto você é fiel a nós, a ponto de indicar. E ela se confunde com satisfação, quando, na verdade, a métrica de satisfação é o CSAT, né? Que daí é de 1 a 5, qual é o seu nível de satisfação em relação a um atributo específico, não necessariamente ao todo. Então, eu acabo dividindo bastante as pesquisas entre NPS, e eu vejo o NPS mais relacional, como a pessoa se relaciona com a marca, então, a ponto de indicar, ser promotora da marca, ou ao ponto de não indicar e ser detratora da marca. O CSAT eu vejo mais em relação a alguns atributos da jornada. Então, normalmente, um CSAT bem usual nosso é o do Uber, né? 5 estrelinhas. Ali é transacional. Saiu do Uber, 3, nota 3, nota 4, nota 5, enfim. Nota não, né? Estrelinhas ali. E eu, às vezes, uso o CES também, que é o Customer Effort Score, que mede o nível de esforço que a pessoa teve para executar tal tarefa. Normalmente, ele é usado mais em pós-vendas, assim. Mas eu até estou vendo que dá para a gente adaptar ele mais ao longo da jornada, principalmente em transações ali do mercado de investimentos. Então, essas 3, assim, são os big numbers que trazem para nós. Mas até como a Ari falou, métrica por métrica também não me adianta de nada. Então, a gente traz essa métrica para dentro como um insight e transforma isso em informações para todas as áreas utilizarem para projetos. Então, a gente tem um sistema que roda em torno das métricas para desenvolver projetos com o foco na dor e na necessidade do cliente. E aí a gente está falando de uma cultura centrada no cliente. Eu também utilizo bastante o CSAT, aí olhando mais para interface e atingimento e features, funcionalidades. Mas eu gosto de utilizar também o MuxLite, que é uma variação do SUS.
O SUS é uma escala de usabilidade, né? E o SUS tem 10 perguntas e o MuxLite reduziu para 2 perguntas, que é para entender o quanto. Aí a gente pode olhar, né, para funcionalidades, porque eu acredito que se tu olha para um produto inteiro, tu generaliza muito, e eu gosto de medir, colocar as métricas em funcionalidades melhores para conseguir ter valores e resultados mais fáceis para conseguir entender aonde eu tenho que chegar, né? Então, o MuxLite, ele pergunta se aquela funcionalidade, aquele recurso foi fácil de usar e se ele atingiu ali o teu objetivo, né? Se ele realmente é necessário. E daí existe todo um cálculo que precisa ser feito para entender a tua escala de usabilidade, e depois de realizar, né, essa pesquisa com as pessoas, você vai tirar esse cálculo, e o número, a porcentagem, ela precisa ser acima de 70% para te conseguir definir que a usabilidade do teu produto, a tua experiência, enfim, do teu produto ou serviço está sendo uma boa experiência, uma boa usabilidade, e atinge realmente os objetivos e os critérios dos clientes, assim, né? Gosto de utilizar essas métricas, assim, quando falo de teste de usabilidade também. A gente pode aplicar em testes monitorados e testes não monitorados, olhando mais para essa área de produto mesmo, né, que é a área mais da minha vivência, do meu dia a dia. Então, eu aplico bastante isso quando eu vou testar hipóteses. Quero testar a hipótese de uma nova funcionalidade num produto, então, quando eu vou testar com os usuários essas hipóteses, eu pergunto depois, né, utilizo essas métricas para entender qual que é a visão deles sobre isso. E, além disso, o que eu faço com esse número depois, né? Então, preciso refinar esse dado e entender por que a pessoa... Por que talvez essa métrica é baixa, por que essa... né, esse resultado. Então, lá vem uma pesquisa, daí, além de quantitativa, que as métricas trazem, fazer uma pesquisa mais qualitativa, conversar com essa pessoa, entender a sua jornada, entender por que ela, né, o que está acontecendo, se existem taxas de erro, quanto tempo que ela está demorando para conduzir tal funcionalidade, tal, para atingir o seu objetivo dentro do produto. Às vezes, ela está demorando X tempo e aquilo ali está trazendo uma frustração, porque existe um gap ali no meio da jornada. Então, tudo isso, a gente vai cada vez, como se fosse, né, cebolas, a gente vai indo camadas e se aprofundando, até realmente entender todo aquele cenário e começar a parar entre as áreas o que precisa ser feito para a gente melhorar esse cenário e conseguir trazer sucesso para o nosso cliente. Legal. E hoje vocês já inseridas no meio, né? Nós inseridas nesse meio, trabalhando, né? Centralizando o cliente, quando vocês veem uma empresa que não tem esses departamentos, vocês conseguem identificar, tipo, opa, essa empresa não tem um departamento como, né, como o nosso, e como que vocês indicariam, caso fosse necessário, né? Estou colocando todo mundo para vender o próprio departamento. O que vocês acham que poderia transformar dentro daquela empresa, né? A gente conversou aqui bastante sobre o que faz, sobre o que vocês fazem, mas olhando de fora agora, né? Se colocando no lugar do cliente empresa, né? Para a gente ajudar os empresários a entenderem a necessidade, né? Eu, na verdade, assim, quando eu me relaciono com alguma marca, eu já identifico que ela não tem CX, quando eu preciso explicar muito sobre o que eu preciso. O cliente, ele demora... Simples, você vai pedir um suporte ali, sei lá, chamando o chatbot. Eu sou a pessoa que vou escrever humano até o fim, porque até agora nenhum chatbot entendeu minhas necessidades. Então, eu já sei que ali precisa de um CX. Então, hoje, o CX, ele é estratégico, ele está no back-office. Ele, na verdade, nem precisa ser um departamento, ele é uma disciplina. Né? Eu sempre falo, todo mundo é CX dentro de uma empresa, todo mundo precisa ter esse olhar, esse cuidado para saber se está atendendo a expectativa ali do cliente no que tange a percepção dele. Porque, às vezes, ele pode até ter atrito. Mas, se a gente conseguir resolver bem, é isso aí. E até o fundamento do Reclame Aqui, né? Todo mundo vai reclamar, mas quem que vai resolver? Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas a questão de CX, de identificar realmente a necessidade, você realmente sabe o que é uma boa experiência para o seu cliente? Porque, olha um exemplo bem prático, tá?
fizeram um café, eu morava em Florianópolis, e eu fui num café novo, e o café, ele tinha muito conceito de venha trabalhar no café, né? E eu falei, ótimo, eu tinha a oportunidade de fazer home office, e aí eu fui no café. Não tinha tomada perto da minha mesa, o Wi-Fi não estava disponível em nenhum lugar, o ambiente era barulhento, as mesas ficavam muito próximas uma da outra, impossível de fazer uma reunião. Naquele momento eu já percebi. Como que você quer vender? Que o seu espaço, ele oferece um coworking, digamos assim, mas você não pensou na minha jornada como cliente para entender todas as minhas necessidades e construir este ambiente, né, essa jornada para mim. Porque é isso, quando você vai na expectativa do cliente, ela vai entrar por qual porta, ela vai sentir frio, ela vai sentir calor, ela vai sentir o aroma do café, ela vai na fila ou eu vou servir ela na mesa? Se o objetivo dela for trabalhar, será que a mesa precisa ser menor ou maior? Porque se ela vai comer junto com o trabalho, entende? Você cria os cenários dos seus clientes e se coloca no lugar para entender realmente quais são as necessidades dele, né? Perfeito. Então, tu tem que fazer isso. E daí são esses profissionais que vão conseguir, né, ter esse tempo especializado para conduzir, para entender esse cenário e entender qual tipo de ferramenta precisa ser aplicada, né? Então... Porque às vezes você não vende... Não é porque o teu negócio é ruim, é só porque você ainda não conseguiu setar a tua expectativa com a do cliente. Você você tem uma solução, mas você ainda não entendeu qual que é o problema, né? Então, você tem a solução de oferecer ali um café com coworking, mas quais são os problemas? Preciso de uma tomada, ou até além disso, né? Tenho problemas no meu local que eu estou oferecendo meu produto, mas além disso, tipo, que problema que eu quero resolver para a pessoa que vem no café? Olhar também por que ela está saindo de casa ou está saindo do escritório para vir para um Qual a motivação dela? Para trabalhar ali. E quando você olha a motivação, você consegue até fornecer mais ferramentas e soluções para ela. E aí você vai escalando o seu serviço e o seu produto, né? Porque você constrói esse relacionamento com as pessoas. Mas para construir esse relacionamento com as pessoas, você precisa conversar com elas e ter as ferramentas corretas, né? Para saber como extrair esses dados das pessoas. Perguntar o porquê, né? Ainda mais negócios que são menores. Hoje, o CX ele é muito escalável nessas grandes empresas. Então, a gente vai por pesquisas, cliente oculto. Mas quando o negócio é pequeno, senta com o seu cliente e fala, né? Olha, eu tenho o objetivo de que o meu negócio seja assim. E qual é o teu objetivo? Como é que a gente cruza isso? E é bem interessante porque tem um dado que fala que as pessoas, elas estão dispostas a pagar até 16% a mais num produto para viver uma experiência melhor. Ou seja, se o café for muito bom, se ele tiver a tomada, o Wi-Fi e for divertido estar lá, eu me sentir bem lá, eu vou pagar mais caro para estar lá. Então, tem até essa troca, né? Quando a gente fala em retorno, a gente vê que tem vantagem, sim. É você conseguir mapear o que você qual que é o teu objetivo para o teu cliente. Meu objetivo é entregar X e você conseguir medir se você está entregando isso. Eu acho que esse acompanhamento é difícil das empresas terem esse pensamento de fazer o acompanhamento. Lancei um produto novo, vou acompanhar como que as pessoas estão utilizando meu produto, meu serviço, e vou entender se está satisfazendo, se está tendo uma boa experiência. E esse acompanhamento eu vejo que às vezes não acontece. A pessoa fica muito no delivery e esquece do discovery. E é muito legal pensar, né? Porque normalmente essas nomenclaturas te levam para a tecnologia, né? Todo mundo acha que é só empresa de tecnologia que precisa dessa disciplina, ou que precisa desse departamento, que precisa olhar para isso. Mas a gente acabou de ver um exemplo de um café. Né? Ele não é uma empresa de SaaS, ele não faz venda online. É ali, você chega ali, senta, toma o seu café. Né? É muito mais voltado para execute, né, com maestria o que você se propõe a fazer. Né? Se você se propõe a ser um café, seja um bom café. Né? Se você se propõe a ter uma empresa que faz vendas online, se propõe a ser uma ótima empresa nesse sentido. Né? E aí, puxando o gancho para isso, como que a tecnologia ajuda vocês, né, no dia a dia? Hoje, falando de tecnologia a nível de softwares, tá?
tem os softwares de gestão de experiência do cliente. Hoje a gente usa uma plataforma chamada Qualtrics. Ela me ajuda a gerenciar e fazer os disparos de pesquisa. Então, disparo pesquisa, tenho o meu diretório, acompanho os indicadores ali, e aí começo a investigar, né? E tentar entender o que está acontecendo com aqueles... Com as informações para chegarem naquele número. Mas, hoje, a gente está começando a usar tecnologia para tal hiperpersonalização. E o que é a hiperpersonalização? Não é um negócio fora, assim, né? Tudo, nossa! É o básico e escalável para aquele cliente. Então, hoje, a gente começa, na verdade, CX, UX, CS, começa lá na persona, né? Entendendo quem é o nosso cliente. Quando a gente começa a entender quem é o nosso cliente, a gente começa a falar... eu, por exemplo, em aplicativo, né, de banco, enfim... Esse grupo de cliente, normalmente, ele entra para tirar extrato. Sei lá, tá? Tô chutando. Esse grupo de cliente, quando ele entra no aplicativo, as primeiras coisas que ele vai olhar é realmente como é que estão os investimentos dele. Então, a minha tecnologia, ela vai ter que me ajudar a sempre indicar por primeiro a necessidade daquele cliente. Se ele sempre abre o aplicativo para fazer aquilo, então vamos deixar pronto aquilo. Um exemplo mais prático até do dia a dia também das pessoas, eu sempre trago as coisas mais do dia a dia. É o próprio iFood. Gente, o iFood, das 8 da manhã até o meio-dia, na tua primeira página só vai ter coisa de café da manhã. Isso é tecnologia usada para a experiência do cliente, porque normalmente você não vai, sei lá, comer uma pizza às 7 horas da manhã. Você não vai fazer isso. E aí, conforme você vai comprando também, fazendo os teus pedidos, ele começa a identificar, opa, a Thaís, todo domingo, às 8, 9 horas, ela pede um poke. Então, eu vou incluir aqui no meu push para ela comer um poke. Então, eu vou estar na minha televisão e eu vou receber um push. Oi, Thaís, faz tempo que você não passa por aqui, quem sabe você pede um poke. Eu vou falar, puxa, verdade, vou pedir de novo. Essa é a tecnologia dentro da área de experiência do cliente. É quando a gente usa inteligência artificial, algoritmo, para personalizar a jornada, não individualmente, nesse nível, assim, né? A gente precisa de muitos dados para ser no individual, mas que a gente consiga ir mais em massa. Eu acho que o Spotify utiliza bastante o Machine Learning, né? Que ele vai te indicar músicas com base no que você vem escutando. Então, o iFood faz basicamente isso, né? Ele utiliza dos teus dados para te indicar e te manter e te reter na ferramenta dele com base no que você já utilizou. Isso é uma forma muito inteligente de utilizar os dados dos clientes, né? Para também atender as necessidades deles, né? Às vezes a pessoa tá lá, tipo, eu quero escutar uma música diferente, mas eu não sei o que escutar. Então, ali a ferramenta tá me indicando algo que provavelmente eu vou gostar, porque ele meio que sabe já o que eu gosto, e isso vai atingir a métrica de sucesso do Spotify, que é o tempo que as pessoas ficam escutando música, né? Então, se eu consigo manter cada vez mais a pessoa dentro da minha ferramenta, escutando música, eu estou atingindo ali o sucesso da minha ferramenta. Até o Spotify, ele utiliza o framework de North Star Metric, né? Para mapear, entender e trazer os objetivos e disparar as ações, estratégias dentro da companhia e das áreas de produto. Então, essa é a meta, o North Star, né, deles, o tempo que as pessoas estão ali utilizando e consumindo e escutando música. Fala mais um pouquinho sobre essa métrica em específico, né? Às vezes muita gente se perde, né, nas nomenclaturas. Sim. A North Star Métrica, ela é uma métrica central que você pode... métricas, eu falo muito que não existe receita de bolo, né? Você tem que sentar junto com o seu time, sentar com as áreas, e é como se fosse uma pesquisa mesmo. Você tem que conversar com diversas pessoas e entender o que vai fazer sentido para a estratégia da companhia, porque... principalmente grandes empresas, né? Existem várias áreas de vendas, tem a área de CS, então tu tem que conversar com a área de CS e CX para entender o que eles estão fazendo lá e trazer esses dados para cá para entender, para mapear e para trazer estratégias e definir os próximos passos também, né? De ações da companhia. E o North Star Metric, você precisa entender o teu objetivo que vai traduzir no maior sucesso assim da empresa.
Então, a North Star Metric do Spotify, como eu falei, é o tempo que as pessoas passam escutando música. É um objetivo central, então toda a companhia está olhando para aquilo ali, para fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo e escutem mais música dentro do Spotify. O North Star Metric você pode trabalhar junto com os OKRs, né? Então, existe a estrela, né, que é a métrica central, e abaixo dela você consegue trabalhar com objetivos e separados, né? Porque se liguem à métrica central. Então, o restante de todos os objetivos vão estar diretamente ligado a essa métrica de mais pessoas e mais tempo dentro da ferramenta, escutando música, podcast, enfim, o que a ferramenta oferecer. E a partir disso, você vai listando qual que é o gatilho que vai fazer eu dizer que eu estou atingindo esse objetivo. Então, o meu gatilho é ter 50% a mais de um nicho específico escutando X, enfim, podcast. Então, eu preciso atingir essa métrica. Ok, eu preciso atingir essa métrica, agora o que eu preciso fazer para atingir essa métrica? E daí você começa a criar hipóteses, né? Você vai fazer estudo de mercado e daí vai começar a criar estratégia de hipóteses. Se eu construir X funcionalidade ou mandar um push ou fazer uma ação, eu vou chegar nesse número de atingir 50% mais de pessoas escutando música naquele universo específico que eu mapeei, né? Então, tudo vai depender muito do cenário, vai depender do objetivo da empresa, o que vocês querem alcançar. Então, por isso que eu falo que não é uma receita de bolo, né? Você precisa sentar e realmente discutir, conversar com as pessoas. Não é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Uhum. Sim, e vamos lá, jornada do cliente, né? Tudo que a gente tem falado aqui se resume a essa jornada, né? As estratégias que a gente vai construir para manter aquela jornada adequada, né? E que ela entregue o sucesso para o cliente no final, que ele tenha tido uma experiência, né? Eu vou dizer minimamente aceitável, porque a gente sabe que tem muitas empresas que não atuam de maneira assertiva, digamos assim, numa jornada, né? Mas o que vocês consideram, assim, importantíssimo para no mapeamento de jornada, por exemplo, né? Para que lugar vocês olham primeiramente, assim? Agora a gente entra em universos diferentes. Existe sempre uma jornada principal, né? Então, vamos lá. Eu vendo, sei lá, o iPad. Qual é a jornada de compra do iPad? Por quê? Porque tem o objetivo, porque o objetivo é vender. Então, qual é a jornada até chegar lá e depois de lá também? Então, se eu quiser devolver, se o produto tiver um problema, se eu quiser cancelar, então essa é a jornada. E aí você começa a desdobrar cada pedacinho dessa jornada em outras jornadas. O que isso significa? A Thaís, ela está motivada a comprar um iPad porque ela faz muita reunião em vários lugares e carregar um notebook já não é mais uma opção para ela. Ela quer facilidade, ela quer a autonomia, ela quer tecnologia. Então, essa é a motivação da Thaís. Começa aqui, né? Começar a mapear as minhas motivações. Qual é o próximo passo da jornada da Thaís? Ela vai entrar no site e vai pesquisar todas as opções disponíveis e ela precisa escolher o nosso produto. Então, qual vai ser a jornada dela de escolha dentro de produto? Ela vai comprar online ou ela vai até a loja? O perfil, a persona da Thaís, ela gosta de ir na loja física e tocar o produto. Então, o próximo passo da jornada da Thaís é ir até a loja. Ela vai entrar na loja, o que ela vai fazer? E você vai desenhando. Então, até, por exemplo, se eu tiver um problema com o produto, eu vou ter algumas jornadas ali. Eu vou ter cancelamento, eu vou ter devolução, eu vou ter assistência técnica. E aí, como que ela se desdobra? Se a Thaís chegar numa assistência técnica, qual vai ser o caminho que ela vai seguir? Ela vai trazer o produto até a loja, a gente vai ter alguém na loja para dar suporte para ela. Enfim, tudo isso. Você não pensa só no caminho feliz, né? Você pensa em todas as hipóteses e tudo que pode acontecer naquela jornada. E isso que é o legal, porque
acho que até como a gente estava fazendo um pouquinho ontem, quando você fala, vamos lá, da jornada de aquisição, é um universo à parte. Então, são camadas também. Você vai falar sobre aquilo ali, então você vai ficar um dia inteiro só falando sobre aquisição, entendendo quais que vão ser os gatilhos e o que vai fazer sentido para aquela jornada, para aquela pessoa naquela fase de jornada, e olhar também para a persona, olhar para o segmento, então para o sentimento. Também para o sentimento das pessoas, né? Então, na fase da jornada, às vezes, no início da jornada, antes de encontrar teu produto, a pessoa tá frustrada porque ela não está encontrando o produto. Você tem um produto para oferecer, mas ela não está te encontrando. Você não está nos canais que o teu perfil de cliente ideal que ele procura. Ele procura aquele produto no Google. Você não está no Google. Ele procura aquele produto no TikTok. Você não está. Produto, serviço no TikTok. Você não está no TikTok. Então, você tem que entender também qual canal que tá, onde está o seu cliente, para você criar toda todo aquele universo para fazer com que ele te conheça e tenha um relacionamento com você, com a sua empresa. E sempre CX eu trago para o sentimento, porque é um dos diferenciais em olhar a jornada dentro de CX, é entender o sentimento. E eu até sempre brinco com a jornada de mercado, porque a jornada do mercado ela muda de acordo com o sentimento do consumidor. Se você tá com fome, você vai fazer uma jornada diferente dentro do mercado. Se você tá feliz, se você tá com tempo, você vai fazer uma outra jornada. Se você tá frustradíssimo, aquele dia foi um péssimo dia, choveu, bateu o carro, sei lá, vai ser outra jornada. Então, como que os produtos estão disponíveis para atender todos esses sentimentos? Como que a equipe está treinada para atender todos esses sentimentos? E aí você vai desenhando infinitas possibilidades. E a Ari usou um termo que eu adoro. Não existe só a jornada feliz, existem as tristes também. A gente também, às vezes, a gente pode olhar, tipo, olhando até para a métrica de usabilidade, olhar para a taxa de erro, né? Quando as pessoas erram ao tentar utilizar alguma funcionalidade dentro da tua ferramenta. Então, é importante você conseguir mapear essas coisas. Não é o caminho feliz, mas você consegue, extraindo esse dado, você consegue ter uma direção para onde ir, né? Então, esse é o importante. Os dados, ter objetivos com os dados, né? Se eu só tenho dados felizes, o que eu vou fazer a mais? Então, quando eu tenho dados que me levam, às vezes, para um caminho não tão feliz, eu tenho novas oportunidades e novos mercados, talvez, para atingir e construir junto com o meu cliente. E trazer esse relacionamento e ter isso, realmente construir essa aproximação com o cliente, está sendo cada vez mais importante, né? A gente está... somos pessoas e construindo coisas para pessoas. Então, a gente... já se foi o tempo de ter esse afastamento, você lá e eu cá, eu vou te fornecer um produto ou um serviço, mas eu não tenho nada a ver com como que você vai interagir com isso. Eu acho que acabou isso e cada vez mais a gente tem que humanizar as nossas relações. Com certeza, acho que é um ponto bem importante esse mesmo. Eu sempre falo, existe um novo termo, né, que é age to age, human to human, não é mais B2B, B2C, não, é age to age. E sobre criar essas conexões, porque tem até, se tu parar para pensar em alguns nichos e você falar qual é a marca que você é fiel, você sempre vai ter na ponta da língua. Por quê? Porque você criou uma conexão com aquela marca, porque ela entrega isso que a Ari está falando, esse sentimento, essa coisa de pensaram em algum momento que existe a pessoa do outro lado. Aí, quando a gente fala de áreas para olhar para a experiência das pessoas, eu estou utilizando a experiência das pessoas, não mais usuários, né? Vamos olhar para a experiência das pessoas, a experiência do consumidor. A gente, tudo que a gente está falando reforça muito a importância de ter esse olhar, de ter essa área que olha profundamente para o cenário que aquela pessoa está inserida, para o que ela está sentindo, porque somos plurais, assim, né? Tem dia que eu vou estar bem, tem dia que eu vou estar mal. E quem é que vai mapear todo esse cenário que eu tô passando para poder ir oferecer algo que resolva o meu problema, sabe? Então, tem que ter essa pessoa que vai olhar para as outras pessoas e vai conseguir identificar, olha, esse é um ponto de dor. A gente tem uma oportunidade aqui e a gente pode criar algo que vai solucionar e enfim, vai criar uma boa experiência, vai criar reforçar o relacionamento com aquela pessoa, vai reforçar a nossa marca.
marca. Então, tem que ter essa pessoa olhando para as pessoas. Porque assim a gente atinge novos mercados, assim a gente eleva o nome da marca, né, da empresa, da marca, e assim a gente transforma, acho que, a cultura dos produtos. Uhum. Eu acho que, assim, falando em transformação, né, existe uma diferença entre comprador e cliente, né? O comprador, a palavra comprador, ela vem do verbo de comprar, né, de adquirir algo. E o cliente, né, ela vem de clients, e isso, né, antigamente era considerado uma pessoa que estava sob a tutela de outra, né, que dependia de outra, né? O ser cliente é você se colocar com o outro, né? É ter realmente essa interação, né? Você não é só o comprador, eu vou lá e compro aqui o controle do ar-condicionado, comprei e acabou, né? Mas o que vai me fazer me tornar cliente, ser codependente, de fato, com o sentimento, né? Escolhendo aquela empresa, escolhendo me relacionar com aquela pessoa, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho disso de vocês, assim, o que vocês imaginam. A gente já entende aqui, né? A gente trouxe bastante coisa da jornada, parece que às vezes fica meio repetitivo, mas eu acho que é importante a gente forçar mesmo isso, né? Estressar o tema, que é para as empresas entenderem a importância das pessoas, do relacionamento com as pessoas, né? No último podcast, eu trouxe aqui bastante sobre a interdependência, né? Que é entender que hoje, para você levantar da cama, você precisa de outras pessoas. Você está o tempo todo dependendo, né? Eu acho que a gente só não depende, talvez, para respirar. E olha lá, se estiver tendo uma queimada do lado, né? Sim. Mas, do mais, para estar vestido, para sair, para deitar na cama, você precisou que alguém construísse a cama. Né? O tempo todo você está interdependente, você está numa relação interdependente e a gente só não lembra, né? Porque é muito fácil esquecer. É natural, né? E é natural. E então, como que vocês imaginam que uma empresa transforma o comprador em um cliente? Eu tenho na minha cabeça que ela vai conseguir transformar a partir do momento que ela pensar que é um convidado. Porque toda vez que você recebe alguém na sua casa, você prepara a sua casa para receber essa pessoa. Né? Normalmente. Você prepara o café, você prepara o jantar, você prepara a mesa, você pensa em absolutamente tudo para que aquela pessoa se sinta confortável, para que ela queira voltar ali, porque ela é uma convidada sua. Então, quando você quer transformar os seus compradores em clientes, se vista de anfitrião, né? Receba em casa, porque o seu negócio é a sua casa. E aí, como que você mantém essa pessoa, esse cliente ali, servindo ele? E eu gosto muito, eu até me arrepiei. Essa palavra é uma palavra que está dentro do meu propósito, dentro da área de experiência do cliente. Eu sempre falo que vai ser sobre servir o outro. Não vai ser sobre um produto, não vai ser sobre um serviço, um software, não vai. Vai ser sobre servir o outro. E ele vai voltar, porque ele vai sentir essa troca, essa empatia, esse acolhimento, e ele vai pensar, eu sou único para a Thaís, ou para a empresa, ou para a marca, né? Então, acho que se traduz em convidar, servir, acolher. E eu acho que tem muito a ver tudo isso com escutar, né? E eu acho que não escutar... escutar passivamente, não escutar com eu já tenho uma resposta para o que você está me trazendo, mas não, eu estou aqui para te escutar, para te entender, para realmente, para você abrir o seu coração e me dizer o que você precisa e como eu posso te ajudar também, porque hoje em dia faz muito sentido a gente construir as nossas soluções em conjunto com os nossos clientes e eles vão se sentir cada vez mais pertencentes àquilo. Eu estou te dando um espaço dentro da minha empresa para te construir comigo uma solução que vai resolver o teu problema, mas vai resolver o problema de várias outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando. Então, já pensa como aquela pessoa vai se sentir importante. Legal, trazer, né? Essa importância, né, para as pessoas, tratá-las como convidado, realmente como pessoas, né? Acho que esse é o mais importante, assim, a gente realmente olhar para as pessoas como a gente. A gente não acorda
e estamos no nosso trabalho, né? A gente tem toda uma jornada, temos momentos de lazer, temos a nossa família. Então, tudo isso constrói cenários. E ser humano e olhar para esses cenários e entender o que você pode oferecer e ajudar aquela pessoa na jornada da vida dela, também eu acho que é uma parte muito importante, assim, para a gente conseguir reforçar o relacionamento, trazer esse sentimento para a pessoa de pertencimento e propósito, não só para os clientes, mas também para as pessoas que estão trabalhando na empresa. Eu trabalho com propósito. Eu trabalho porque eu sei que eu estou resolvendo algo que faz sentido para as pessoas. Porque eu sei que o que eu estou fazendo é uma solução, impacta na vida daquela pessoa e realmente vai ajudar ela de alguma maneira, faz sentido, sabe? Não estou fazendo isso só por fazer. É muito doido, né? Como a gente se esquece de que as empresas... Na verdade, acho que não só as empresas, né? Tudo na nossa vida é para o outro. Tudo é para o outro, né? E, óbvio, né? A gente tem que ter o autocuidado, pensar na gente. Isso é outro papo, é outro assunto filosófico. Mas quando a gente pensa numa empresa, a empresa ela é para o outro. Quando você fala, vou construir uma marca de roupa, é para outra pessoa usar. Você não vai usar toda a sua marca, todo o seu estoque, né? Vou construir um software, vou vendê-lo. É para o outro. Não é para você, né? Qualquer coisa que a gente faça que gere remuneração, né? Aqui trazendo para o lado de trabalho, é para outra pessoa. E como a gente, né, se esquece... E aí eu falo a gente porque empresas são pessoas. A empresa ela não é uma parede, são pessoas, né? Então, toda a energia que aquela empresa passa, ela está diretamente relacionada a pessoas. As pessoas que passaram aquela energia, né? Se é uma empresa que tem um alto índice de insatisfação, é porque a galera está sem propósito ali dentro, não está feliz, não está executando e parou de enxergar pessoas, né? E começou apenas a enxergar os números. E isso nesse universo, né, de quando eu penso o sucesso do cliente, né, ou experiência do cliente, tudo isso que tange o cliente, me dói muito pensar, né, e aí me dá mais gás e mais vontade de pensar em estratégias, porque é quando me vira esse gatilho, né, enquanto o eu empresa, né, quando foi que o eu empresa deixou de ver as pessoas como de fato elas são, que é o coração de tudo. Né? O dinheiro, ele paga a sua operação, ele é necessário, a gente gosta de dinheiro e as empresas precisam faturar, né? Mas ele vem daquela pessoa que você está entregando o que você se colocou para fazer, né? Eu amo também o servir, eu acho que ele te traz autoconsciência e autorresponsabilidade, né? Me propus a fazer, vou fazer da melhor forma possível, né? E é o que as empresas precisam colocar no dia a dia delas também, né? E aí, como o mínimo se torna tão crucial? Porque é nisso que a gente entra. Porque, na realidade, a gente não precisava falar. Cara, se você está fazendo, vamos fazer direito. Fazer o básico. Isso tinha que ser interno de cada um, enquanto se propõe a fazer o que está fazendo, né? Exato. E a gente está caminhando para o fim aqui, né? Ficou filosófico o final. E eu acho que isso é muito massa. E agora eu queria deixar em aberto, assim, se vocês tiverem alguma coisa que vocês têm vontade de falar, mesmo para as empresas, né, para as pessoas que estão começando o negócio, que já estão, mas que se perderam, e é natural, às vezes a gente se perde e precisa de alguém para dar uns tapinhas e falar aqui, vem cá, aqui, né? O que a Ari falou, eu acho que é o começo de qualquer sopa de letrinhas. Escuta. Né? Se esteja disponível e tenha canais para ouvir o seu cliente. Seja através de pesquisa, seja através do Instagram, enfim, saiba onde os seus clientes estão, né? Encontre esses lugares e se disponibilize a ouvi-los na formato que eles queiram falar. Sim. Né? Então, eu acho que começa por aí a puxar essa essência de se conectar com ele. Enquanto você está ali vulnerável, né? Muitas empresas parece que elas têm medo de ouvir os clientes. Porque ele vai reclamar, porque ele vai falar. Gente, é uma baita de uma oportunidade. Qualquer ponto que eles falam.
Porque aí você começa a identificar se é um outlier, beleza, foi só com ele, vamos resolver pontualmente aqui. Ou se, será que o que ele está falando é a percepção de outros clientes também? E aí a gente começa a conectar. A gente falou da essência de absolutamente as palavrinhas aqui, mas as nossas disciplinas, as nossas áreas, é o que elas fazem. Elas tornam isso escalável. Por isso que elas existem. Porque, às vezes, em empresas grandes, a gente não consegue ouvir um a um. Mas a gente vai tornar isso escalável, a gente vai trazer isso de uma forma de gerenciamento e vai organizar a casa. Então, acho que é isso, assim, começar a escutar e não ter medo mesmo de ouvir o cliente, não ter medo de chegar perto. A gente tem rituais de que o CEO fala com os clientes, aí a gente começa a trabalhar a cultura de novo, enfim, mas... E eu acho que a gente também não precisa querer abraçar o mundo, mas existem dados que reforçam que se você consegue conversar com 5 pessoas, aí 5 pessoas que atendem o mesmo nicho, o mesmo segmento, que têm o mesmo perfil, e essas 5 pessoas já vão te trazer insumos suficientes para aplicar as estratégias de melhoria no seu produto. E o que eu gosto de falar bastante também é que não tem problema você descobrir que está errado. Isso é importante. Você falou, né? As pessoas têm medo de escutar os seus clientes porque têm medo deles falarem mal da jornada. Não tem problema. A gente tem que ter uma mentalidade mais voltada para a cultura de experimentação e experimentar hipóteses, vamos experimentar rapidamente as nossas hipóteses de soluções e escutar o cliente para ver se aquela hipótese, aquilo que está dentro da minha cabeça está fazendo sentido para o meu cliente. Não está fazendo sentido, vamos para a próxima hipótese. E vamos testar rápido, conversar com o cliente rapidamente para a gente conseguir atingir o sucesso e atingir o nosso objetivo mais rapidamente. Não tem problema errar. O problema é as pessoas não descobrirem que estão errando e continuarem errando. Então, se você fala com as pessoas e você descobre onde está o erro e você começa a pensar junto com ela como consertar, aí essa é a chave, sabe? Para qualquer tipo de interação. Isso é tão básico, né? Eu acho que são umas coisas que são tão básicas, mas a gente vai olhar para a empresa, é difícil de colocar. E eu acho que talvez por uma questão cultural, porque se for ver a linha, né, de como a cultura, as coisas vêm acontecendo desde lá atrás, né, a experiência. Antes a gente lidava muito com produtos, com bens, e vamos lá, dos últimos 30 anos a gente tem falado mais sobre experiências. Tipo, as nossas gerações, assim, né, as pessoas, elas estão cada vez mais querendo ter experiências do que coisas. Então, por isso que é tão importante olhar para a experiência. Eu acho que um dado muito legal é sobre os planos de assinatura, né? Então, cada vez mais as pessoas estão fazendo assinaturas de algo que poderia ser um produto. Então, eles veem que uma assinatura me fornece a mesma coisa do que comprar um produto. Acho que, como a gente falou, né? Eu tenho a assinatura de um aspirador super potente, mas eu não preciso daquilo ali todos os dias, então eu vou assinar, né? Vou pagar a mensalidade por alguns dias só para fazer determinado serviço. E eu, como fornecedora desse produto, eu forneço ali o plano e a pessoa utiliza e depois eu forneço para outras pessoas. E isso traz receita recorrente para mim. E eu não preciso, eu não estou vendendo, ainda tenho produto e eu tenho maneiras diferentes de oferecer aquele produto para as pessoas através de planos de assinatura e através das experiências que aquele produto está oferecendo para a pessoa. Então, isso são novas maneiras de olhar para o mercado também. Então, acho que a gente precisa abrir a cabeça e olhar para novas maneiras de fornecer soluções do que já está sendo feito até agora, sabe? A gente entrou também nesse mesmo ponto. A concorrência ela aumenta, porque as pessoas eu não comparo mais a experiência que eu tenho comprando, vamos lá, um carro de uma comida no iFood, como eu já dei o exemplo.
A mesma agilidade que eu tenho no iFood, eu quero agilidade na hora de comprar o carro. Essa é a minha experiência de agilidade. As pessoas comparam agora experiência com experiência. Elas não querem mais saber que nicho que você tá. Então, você tem que olhar para qual experiência você também encanta, tanto quanto um cara que não tem nada a ver com o que tu faz. Porque as pessoas começam a olhar por agilidade, acolhimento. Gente, esse negócio da agilidade é absurdo como dá em todas as experiências que eu já olhei. O cliente fala que quer as coisas ágeis. Ainda mais na pandemia ali, que estourou e todo mundo queria tudo para ontem. É que hoje a gente está nesse universo de tudo muito rápido, né? A tecnologia, com a vinda da inteligência artificial, as redes sociais, o consumo de materiais para educação, tudo está muito fácil o acesso e tudo pode acontecer muito, muito rápido. Então, você está ali no Uber, indo para tal lugar, você já está no celular, às vezes escutando uma aula da faculdade e daqui a pouco você chega em... Então, você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque as coisas, a tecnologia trouxe essa facilidade, né? E hoje, dizer que às vezes a gente vê ainda muitas empresas, né? Atendimento de qualidade, qualidade já não é um diferencial, sabe? Então, a gente tem que olhar para outros atributos, além dos tradicionais, para oferecer melhores experiências para as pessoas. E sair da caixinha do que a gente já conhece. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conversar realmente com as pessoas e a gente descobrir também, tem uma parte muito importante, que é o Product Market Fit, né? Que é descobrir qual que é o teu nicho de mercado. Pode ser que eu tenha um produto que ele não vai atender todas as pessoas. TikTok não atende todo mundo. Qual que é o nicho de mercado do TikTok? Eu tenho que atingir e conversar com essas pessoas. Preciso encontrar, né, o meu Product Market Fit e conversar com essas pessoas. E daí, a partir disso, eu posso ir escalando para outros. Mas você precisa primeiro ficar muito bom em uma coisa. Em um segmento, uma funcionalidade de um produto, fica muito bom nisso primeiro e depois escala. Só assim. Fiquei até sem palavras aqui. Rolou um delay na mente. Bom, pessoal, eu acho que esse foi mais um Set Talks, né? Isso eu não acho, isso eu tenho certeza. Eu espero que esse nosso bate-papo ali tenha se conectado com você enquanto pessoa, enquanto empresário, e porque você é a mesma coisa, tá? Você não é só um dono de empresa, ou só um empresário, ou só um colaborador, você também é uma pessoa, não dá para ser uma coisa separada da outra. Espero que isso te toque de alguma forma, lhe trago muitos insights, né? Aqui, até porque a gente está falando de negócios também, a conversa é muito bonita, mas ela te traz muitos indicadores, te traz várias estratégias e você consegue transformar hoje o seu negócio olhando para isso, né? Eu sou a Aline, como disse para vocês, a gente fica por aqui. Thaís, Ari, muito obrigada por vocês participarem aqui comigo hoje. Obrigada a você. Eu que agradeço. Sigam nossa página, curtam aqui embaixo. Não sou muito boa nisso, tá, gente? Estou iniciando aqui meus trabalhos, então eu sou uma pessoa também. Ativa o sininho, curte o canal, compartilha com os amigos. E é isso, tá? Muito obrigada. Obrigada. Muito bom.